Queridos companheiros de doutrina espírita, estamos mais uma vez voltando à presença de vocês, trazendo mais um tema que tem muita importância para aqueles que lutam pelo movimento espírita e nas casas espíritas. Porque observamos às vezes que cada sociedade espírita promovem os seus trabalhos espirituais de uma maneira diferente do outro. Tem as suas disciplinas muito rígidas. Eles, às vezes, até para fazer uma entrevista, se tornam deselegantes. E todos esses procedimentos, nós sabemos que podem ser até corretos, não vou dizer que não sejam corretos, mas precisamos ter em mente que quem busca a casa espírita não é espíritas, já vem de procedência de outros credos religiosos e pensam que ao adentrar a nossa casa, que o ambiente é mais ou menos parecido com aquele que ele já vinha frequentando. E quando você começa a colocar regras, disciplinas muito rígidas, isso atemoriza e às vezes ele não volta mais, porque ele vem em busca de um lenitivo para suas dores. E o nosso tema que nós vamos trabalhar, eu espero que vocês acompanhem com muita atenção. O tema que nós vamos trazer para vocês a partir dessa parte é as dimensões espirituais da casa espírita. Portanto, vamos iniciar o nosso trabalho. Este estudo é fundamentado no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, escrito por Sueli Caldas Schubert, que nasceu no dia 9 de dezembro de 1938 e desencarnou em 12 de maio de 2021. Ela foi médium, escritora e oradora espírita. O livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 2006 e traz uma reflexão das principais atividades que norteiam os trabalhos da Casa Espírita. A primeira Casa Espírita foi inaugurada por Allan Kardec em 1º de abril de 1858 e continha a seguinte declaração no artigo inicial de seu estatuto. Diz: a sociedade tem por objeto o estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Podemos dizer que este foi o início da multiplicação das casas espíritas, da construção de uma comunidade ciente dos valores evangélicos trazidos por Jesus. Portanto, queridos companheiros, a casa espírita não é somente uma construção física, mas, sobretudo, uma construção espiritual, com base fixada na espiritualidade, de onde emanam as realizações para o crescimento moral das criaturas humanas. Nela estão os alicerces e a direção espiritual, os recursos magnéticos de defesa do ambiente, as reuniões públicas e mediúnicas, as diversas tarefas, funções e desdobramentos dos trabalhos espirituais existentes na casa. Portanto, companheiros, o centro espírita deve ser visto como templo, lar, hospital, oficina e escola, onde se exercita o amor, se aprende a perdoar, se treina a paciência, a tolerância, o respeito e disciplina, convivendo com os companheiros na aplicação dos ensinamentos do Espírito Verdade, conforme registra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, item 5, que diz: Espírita, amai-vos,
Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Assim, o centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida. A planificação do centro espírita antecede a existência física, visto que a mesma já está edificada no plano espiritual, servindo de modelo. O espírito de Dr. Inácio Ferreira observa: a obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Os seus alicerces espirituais, assim fixados, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo as tormentas e vicissitudes humanas. É a casa edificada sobre a rocha, de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos. Portanto, a fundação de um centro espírita ocorre na espiritualidade, muitos anos antes da efetiva organização no plano físico. Quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar a criação de mais um centro, eles estudam a ficha kármica daqueles que comporão a equipe que estará à frente do plano material. Chamamos a atenção para os companheiros que coordenam e dirigem as casas espíritas, que costumamos frequentar o centro espírita durante anos, sem atentarmos para aspectos mais profundos da sua importância, pois o vemos apenas como local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo e esclarecimento, e onde se tem um bom ambiente espiritual, apropriado para as reuniões espíritas. Não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma série com atividades espíritas no âmbito dos encarnados, para que ela possa atuar nos dois planos da vida. O livro de Manuel Filomeno de Miranda relata no capítulo 21 do livro Trama do Destino como são os planejamentos espirituais de um centro espírita, inclusive relatando os compromissos assumidos pela equipe espiritual que trabalharia diretamente com os encarnados, junto àqueles que seriam o seu patrono. Não podemos nos esquecer que aqueles que se reúnem para um labor dessa ordem não o fazem por casualidade. Existem planificações da espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão laborar no plano físico. Portanto, a existência de uma casa espírita visa essencialmente atender aos encarnados, pois através desse labor são conseguidas oportunidades de crescimento espiritual, ensejos de resgate e redenção. Nelas reencontramos o reencontro de almas afins, de companheiros do passado ou, quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão, a que diretrizes classificadoras do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do centro proporcionarão. Para que isto seja alcançado, a casa espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde
se favorece a transformação moral, que deve ser o apanagem do verdadeiro espírita através do exercício da caridade legítima a encarnados e desencarnados, da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros. Portanto, toda casa espírita tem um espaço destinado à realização de reuniões públicas, de portas abertas, onde os expositores abordam estudos e palestras doutrinárias. Este recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, proporcionando uma psicosfera salutar, consoante informa Manuel Filomeno de Miranda. É um local de tratamento das almas enfermas, que somos quase todos nós. É imprescindível que os recursos do laboratório do mundo invisível sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. Os espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados que irão entrar, sempre visando os que estão em condições de serem beneficiados, mas outros são momentaneamente afastados de suas vítimas, enquanto estas permanecem no centro. Assim, companheiros, tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que os centros realizam, sendo um local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade em fase inicial ou em desequilíbrio, ou ainda obsediados de todas as matizes. É fácil concluir que, se não houvesse tais cautelas no plano espiritual, principalmente graves problemas poderiam surgir decorrentes do ambiente espiritual e da presença de sensitivos não equilibrados. Portanto, no que toca aos cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual da sala, onde são realizados os trabalhos mediúnicos, são constantes e intensos, pois nada pode ser negligenciado sob pena de comprometer-se o êxito da reunião. Tem, por assim dizer, uma fiscalização permanente, pois, principalmente no caso do recinto consagrado às sessões de desobsessões, muitos espíritos necessitados e sofredores ficam aí alojados, em regime de tratamento para o seu refazimento e reequilíbrio. João Cleófas elucida que a sala mediúnica é o ambiente cirúrgico para realizações de longos cursos no cerne do perispírito, dos encarnados como dos desencarnados. Como também local onde se anulam fixações mentais que produzem danos profundos nas tecelagens sensíveis do espírito. Além disso, a necessidade de se isolar e defender o recinto das investidas dos espíritos inferiores, o que leva os benfeitores espirituais a cercá-lo por meio de faixas fluídicas, visando impedir a entrada de tais entidades. Assim, só entrarão no ambiente aqueles que tiverem permissão dos dirigentes espirituais. O recinto destinado aos passes apresenta características próprias, em virtude do trabalho ali realizado. Sendo local de atendimento ao público, é natural que este interfira na ambiência. Entretanto, como se pode deduzir, a grande maioria das pessoas que buscam o socorro do passe o fazem
imbuída dos melhores sentimentos. É o que informa Aulas, instrutor espiritual de André Luiz. Referindo-se à sala de paz, esclarece estarem ali, reunidas, sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Estas vibrações permanecem no ambiente e se acumulam a tal ponto que, no dizer de Aulas, criam uma atmosfera especial formada pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Esse conjunto vibratório surpreendeu André Luiz, quando este observou que uma sala de paz era um ambiente balsâmico e luminoso que apresentava. Registramos para nossa reflexão a palavra de Emmanuel, que enaltece a magna finalidade da doutrina dos Espíritos. Diz ele: ao Espiritismo cristão cabe, atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta lhe definir as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhes a afeição de movimento libertador de consciências e corações. É fundamental estarmos conscientes de nós, da imensa responsabilidade que assumimos quando da fundação de uma instituição espírita. Não podemos esquecer que responderemos por tudo o que fizemos perante Jesus e a espiritualidade maior e, sobretudo, diante de nossa consciência. Jesus vem e nos convida novamente. Quais os frutos que podemos oferecer? Nossos celeiros ainda estão vazios? Queridos companheiros espíritas, quando nós organizamos e fundamos uma casa espírita, nós sabemos da nossa responsabilidade que vamos ter durante a existência da entidade espírita. Para tanto, temos que observar com muita paciência, com muita resignação, as recomendações dos nossos mentores espirituais em torno de tudo que se passa dentro de uma casa espírita. Portanto, a mensagem de hoje convida-nos a uma reflexão profunda se estamos realmente levando a sério os ensinamentos de Kardec, dados pelo Espírito de Verdade, para que a doutrina espírita possa um dia tornar-se universal. Eurico Barçanufo foi educador, político e jornalista, além de destacar-se como médium. Nasceu no dia 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ele foi quem nos trouxe esta oração, este apelo ao mundo espiritual em benefício do nosso país, do nosso Brasil e também dos brasileiros. Vamos então iniciar a oração dele. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajudai-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave, pela qual passa o povo brasileiro, faz com que o Espiritismo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos o momento para pedirmos esta oração e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que na luta da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor.
Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas do cenário político sejam um convite à reflexão, porque o refletir traduz a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia consciente. Irmãos, amemos o Brasil, confiemos nas milícias celestes, que, guiadas pelo Cristo, nos inspiram força e coragem. O poder no mundo é uma experiência na qual poucos triunfam. Confiemos na bondade, mesmo quando os homens dela se esquecerem. Os Espíritos do Senhor nos perdem. Amemos a pátria do Cruzeiro. Ao soldado imposta a batalha. Somos soldados do Cristo. Nosso exército, porém, é a luz. Então, irmãos, ouvi a nossa voz. Jovens, levantai e estudai. Usai a vossa inteligência e aplicai a vossa cultura consolando e alterando o panorama social. Pais, educai os vossos filhos, não no consumo que domina, não na tolerância que os transforma em pequenos tiranos, mas na disciplina, no afeto, na negativa e na correção firme ou fraterna, ajudando-os no rumo certo. Professores, assumi a vossa função e educai. Advogados, honrai a vossa tradição e representai a justiça. Juízes, agi com probidade, fazendo com que os brasileiros confiem em vosso juízo. Espíritas, tendes o Evangelho por pérola poderosa, tendes os ensinos de Jesus por fácil, formidável a vos iluminar. Segui confiantes, cooperando com o vosso esforço, iluminando o planeta com o vosso exemplo. Mas, se o sol for momentaneamente ocultado pelas densas nuvens do testemunho, coragem, enquanto vossas lutas purificam a vossa alma, continuai confiantes. Tende certeza, por mais trevosa que seja a noite as estrelas, mais tê-nos paz e lume. Quando em vossas horas de angústia sabei, nos param de luz e glória, Espírito Celeste a todos amando, bradam altissimamente, confiar em Jesus. Eurípides Barçanu. Muito obrigado, paz e saúde. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal para aumentar a relevância dele. Assim, mais pessoas podem ser beneficiadas com as mensagens aqui publicadas.